E no Entrevista com o Doutor dessa quarta-feira, nós vamos falar sobre a importância da prevenção das doenças cardiovasculares. E para esse bate-papo, eu converso agora com o cardiologista Alessandro Frangiotti Chagas, que já está aqui conosco. Alexandre, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Débora. Obrigado pelo convite. Tá mais calma, Alexandre. Tranquilo. A gente estava conversando antes, Alessandro, desculpa, a gente estava conversando antes, ele estava um pouco tenso, né? Mas fica tranquilo, é um assunto que você domina. Sim. Doutor, explica pra gente, quais são as doenças aí cardiovasculares que mais matam? Então, Débora, as doenças cardiovasculares que mais matam, a principal delas é o infarto agudo do miocárdio, seguido pelo acidente vascular cerebral, que é conhecido popularmente por AVC ou derrame. E, doutor, quais são, assim, as principais causas? A doença cardiovascular, o infarto e o AVC, são causados por uma doença que chama-se aterosclerose. A aterosclerose é uma doença insidiosa que ocorre, dependendo da pessoa, até na adolescência ou até na infância, ela pode começar, e ela é exacerbada por fatores de risco. Os fatores de risco principais para as doenças cardiovasculares são o diabetes, tabagismo, a pressão alta, o aumento dos níveis de colesterol, a obesidade, o sedentarismo e o estresse. Todos esses fatores eles acabam potencializando o aparecimento e a evolução da aterosclerose e, quando não controlados, eles predispõem o paciente a um maior risco cardíaco. Nossa, e doutor, quem foi infectado com a Covid teve reações aí que foram responsáveis para desequilibrar também essas doenças? Na verdade, a infecção pelo Covid é uma infecção como qualquer outra infecção viral, ela pode acometer o coração de três formas. Nossa. Ela pode inflamar o músculo cardíaco, causando uma miocardite, com ação direta no vírus, uma agressão direta no vírus ao miócito, que é a célula do músculo cardíaco. Pode acarretar trombose nas artérias coronárias, que são as artérias que conduzem sangue para o coração. E também pode gerar arritmias pela queda de oxigenação que o acometimento pulmonar produz no paciente. E doutor, essa prevenção cardiovascular, ela deve se iniciar quando? Quando que a gente fica meio que alerta para essa prevenção? Na verdade, eu costumo orientar que as pessoas realizem pelo menos uma avaliação inicial já na infância e na adolescência. Por quê? Com quantos anos, mais ou menos? 15, 16 anos? Não, até antes. Por quê? Eu vou te dizer. Tem uma doença que chama hipercolesterolemia familiar, que a pessoa nasce predisposta a produzir uma quantidade de colesterol muito alta no sangue. É mesmo? E isso só consegue ser detectado dosando. Então, se você faz a dosagem, você identifica esses pacientes. E na população, 1 para cada 500 pessoas tem essa doença. E qual a importância disso? Se você detectar precocemente, nós já tratamos esses pacientes a partir dos 10 anos, e isso minimiza em até 15 anos o momento em que ele vai ter um infarto. Porque a gente acaba pegando pacientes que não tratam a dislipidemia grave, que é essa familiar, e acabam infartando às vezes até antes dos 30 anos. Nossa, então, essa é a importância, é rastrear esse tipo de paciente ou rastrear um paciente que tem alguma doença congênita, que são doenças genéticas, que não produzem sintomas no início. Então, uma avaliação inicial eu recomendo logo na infância e adolescência e depois a individualização para cada caso. Nossa, essa informação eu não sabia, viu? Realmente não sabia. Doutora, a gente recebeu uma participação aqui da Penha, de Rio das Pedras. Ela está falando que ela toma anticoagulante já tem 10 anos. Seria uma forma de prevenção, ela está perguntando se seria uma forma de prevenção para futuras doenças Cardiovasculares? Então, na verdade, o anticoagulante é uma droga que deixa o sangue mais fluido e reduz o risco desse paciente ter uma trombose dentro de uma artéria ou de uma veia. Muitos infartos, a maioria deles, são causados por trombose. Então, o anticoagulante ele pode ajudar a reduzir esse risco. Porém, o anticoagulante é uma droga que deve ser prescrita só com uma indicação muito precisa, porque também pode acarretar em sangramento, que é um efeito colateral muito indesejável, que pode, às vezes, acometer até a vida do paciente. Então, a indicação do anticoagulante não deve ser feita sem uma indicação médica precisa. Não é uma droga que deve ser usada para prevenção num paciente sadio. Porque caso ele toma o anticoagulante, pode ser que o sangue pode sair pelo nariz ou qualquer... Uma das complicações é sangramento pelo nariz, que chama-se epistaxe, mas pode ter também sangramento nas fezes, sangramento urinário e o mais grave, o sangramento cerebral, que esse pode, esse muitas vezes é fatal. É fatal, né? Então tem que ser muito bem indicado esse tipo de medicamento. O paciente tem que ter uma patologia que indique. A Penha, então, pode ser que seja, né? Que 10 anos ela já deve que ela ter uma toma. indicação provável, porque se toma 10 anos, alguma indicação médica ela teve. Tem várias indicações. E, doutor, para a gente finalizar, o que é preciso para a gente ter um coração super saudável?
Então, para o coração saudável, o que é recomendado é uma vida com pouco estresse, que não é fácil hoje em dia. Não é fácil. Mas atividade física regular, realização após, logicamente, uma avaliação cardiológica ou médica, é recomendada atividade física rotineira, 5 vezes por semana. Isso reduz o nível de estresse, reduz o risco de obesidade, porque nós estamos numa pandemia de sobrepeso, né, no Brasil e no mundo. No Brasil, 50% da população tem sobrepeso, isso acaba aumentando o risco de diabetes, hipertensão, aumento dos níveis de colesterol, então uma coisa puxa a outra. Então a gente recomenda atividade física regular, uma dieta balanceada com pouca gordura, pouca sal, pouca carne vermelha e doces e rica em vegetais. A população ela come muito pouco vegetal. Tem estudos da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo que apontam que foi feito um estudo nas mulheres, especificamente recente, que menos de 50% das mulheres comem o número ou a quantidade de vegetais recomendados para proteção cardiovascular. Então, o que é recomendado para uma vida saudável, sob o ponto de vista cardiológico, é atividade física frequente, evitar o estresse, controle do peso, dieta balanceada e uma boa noite de sono. É muito importante, né? O sono principalmente, Sim, né? A insônia, ela aumenta o risco cardíaco. Nossa. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu tô amando essa semana, que essa semana a gente está recebendo todos os dias um especialista. Muito obrigada pela sua participação. Uma ótima semana para você. Ótima semana. Eu que agradeço o convite, Débora. Obrigada.